Olá, aqui é o professor Nairon Marques falando. Na aula de hoje vamos trabalhar corpos redondos, especificamente aqui o cilindro, para darmos início ao estudo de corpos redondos. Na nossa última aula encerramos o assunto de poliedros com o tópico pirâmides e na aula de hoje temos como objetivo calcular a área da superfície de um cilindro, aqui iniciando um novo assunto. Antes de começar com o cálculo da área da superfície de cilindro, primeiro temos que saber calcular a área do círculo, da curva circular e do setor circular. Quando vamos trabalhar com corpos redondos, trabalhamos muito também com a circunferência, com o círculo. E inicialmente vamos aqui diferenciar o que seria o círculo e o que seria a circunferência. Vamos conceituar aqui o círculo. Círculo é a região delimitada por uma circunferência, que por sua vez é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um outro chamado de centro. Então, vejamos aqui. Temos de vermelho a circunferência, que está delimitando a parte azul, que é o círculo. Uma medida bastante conhecida aqui por vocês da circunferência e do círculo também seria o raio. A gente já sabe que é o raio vai do centro da circunferência até a margem. Então, vai daqui do centro até essa parte em vermelho. E sobre a circunferência, sabemos também como calcular o seu comprimento. E o comprimento da circunferência ele é dado por C igual a 2πr. Então, a circunferência vai ser 2 vezes π vezes o raio. Isso você já conhece aí há bastante tempo. E dando aqui continuidade, como é que seria o cálculo da área? Sei que muitos de vocês já devem conhecer como calcular a área de uma circunferência, mas mesmo assim acho importante a gente entender aqui como que se chega na fórmula. Aí para isso vamos fazer o seguinte, vamos dividir nosso círculo aqui azul em vários setores, em várias partes. Dividimos aqui o círculo em 4 partes. Aí vocês lembram também que nas aulas de geometria no início do ano, quando tentamos calcular a área de triângulos, a área de trapézios, de losangos, sempre associávamos todas essas figuras a retângulos e quadrados, que era a figura mais fácil de se calcular. E aqui vamos tentar fazer algo parecido, vamos tentar enquadrar, digamos assim, uma circunferência, o círculo. Vamos reorganizar então esses setores aqui do círculo da seguinte forma. Tentamos aqui enquadrar e vejamos que não ficou ainda muito bom, mas já é outra figura, mas por enquanto não ajudou muito. Aí vamos aqui continuar. Dividimos primeiro em 4 setores, agora vamos dividi-lo de novo em mais 2 cada um, totalizando 8 setores da circunferência. Então agora temos 8 setores. Vamos de novo reorganizar, parecido com o que fizemos aqui no exemplo anterior, e gerar aqui uma outra figura. Aí perceba que aconteceu o seguinte. Essa é a nossa primeira figura. Tem a mesma área da segunda, não é isso? Ambos são a mesma circunferência. Entretanto, elas têm um formato diferente. E o que podemos notar é o seguinte. A primeira tinha mais ondulações, tinha mais curvas, e a segunda, essas curvas foram ficando cada vez menores. Aqui também, nessa parte lateral, a inclinação era bastante grande. Depois diminuiu um pouco aqui a inclinação, não é isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui essas divisões e vamos dividi-la ainda mais. Agora vamos dividir, tínhamos 8 partes, não é isso? 8 setores. Vamos ficar agora com 16 setores. Vejamos agora que os setores ficaram bem pequenos, não é isso? E vamos agora de novo reorganizá-los e ver o que acontece. Perceba que reorganizando os setores, aquelas ondulações na parte de baixo e na parte de cima ficaram cada vez menores. E também que a inclinação nas laterais da nossa figura ficou menor também. Está ficando mais em pé, não é isso? Digamos assim, formando mais 90 graus. Podemos forçar aqui essa figura e associá-la a um retângulo. Então, associando essa figura aqui a um retângulo, a gente consegue calcular a área. Porque um retângulo a gente consegue calcular a área. Professor, mas isso não está bem um retângulo. Está sobrando aqui de um lado, está faltando do outro. E aqui você passou a linha mais grossa aí tampa as ondulações. Mas você tem que perceber o seguinte, que cada vez que eu divido mais essa circunferência em setores cada vez menores,
ele vai se aproximando ainda mais do retângulo. Ele vai ficando mais retangular quando eu reorganizo os setores. Então, se eu fizer isso aqui infinitamente, se eu fizer 1 bilhão de vezes essa divisão, então vai ficar cada vez mais semelhante a um retângulo. E aí vamos conseguir calcular essa área por meio de um retângulo. Sim, mas aí quais que seriam as medidas desse retângulo? Qual que seria a base dele? E qual que seria a altura também desse retângulo? Aí perceba o seguinte, nas ondulações, se você contar na parte de baixo, são exatamente, voltando aqui um slide, essas ondulações da parte de baixo são exatamente 8 setores circulares, ou seja, é a metade do que tínhamos na circunferência. E na parte de cima são os outros 8, para totalizar os 16. Assim, nessa parte de baixo nós vamos ter que o comprimento dessa parte de baixo vai ser a metade da circunferência. E como a circunferência valia 2π, então aqui na parte de baixo a base do nosso retângulo forçado, não é isso? Vai ser a metade, metade de 2πr, πr. E o que seria a altura? Aí de novo a gente tem que perceber o seguinte, que quanto mais eu divido essa circunferência em setores cada vez menores, essa altura desse meu retângulo aqui forçado, ela tende a ser justamente a medida do raio. Assim, eu vou formar aqui um retângulo com base πr e raio, e altura r. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais eu dividir essa circunferência em setores cada vez menores e reorganizá-los da forma que a gente fez aqui, eu vou me aproximar cada vez mais de um retângulo de base πr e altura r. Em um retângulo a gente consegue calcular a área, que seria a área, no caso a área do círculo, que vai ser igual à área desse retângulozinho amarelo, que é πr vezes r, base vezes altura. Assim, a área do nosso círculo, a área da circunferência, ela vai ser igual a π vezes r ao quadrado, já que r vezes r é r ao quadrado. Então, chegamos aqui à fórmula para a área do círculo. Dando continuidade aqui na parte teórica de nossa aula, temos agora a definição de coroa circular. O que seria uma coroa circular? Coroa circular é a região delimitada por duas circunferências de mesmo centro e raios R e R, sendo que o R maiúsculo é maior que o R minúsculo. Né? Até ficou bem fácil aqui de assimilar essa parte. Então temos aqui na ilustração uma circunferência maior com o centro e raio R maiúsculo e uma circunferência menor, que seria só a parte branca, com o R minúsculo. Assim, a coroa circular vai ser só essa parte de azul. E como que seria a área dessa coroa circular? Bem, a área da coroa circular vai ser a área do círculo total, a área de uma circunferência com raio R maiúsculo, menos essa áreazinha branca, menos a área de uma circunferência de raio R minúsculo. Assim, a área da coroa circular vai ser πr ao quadrado menos r ao quadrado. Então, aqui nós vamos encontrar a área da coroa circular. Lembrando, essa primeira parte, πr maiúsculo ao quadrado, é a área do círculo completo. Vou retirar a área do círculo em branco. E assim encontramos a fórmula da área da coroa circular, que é π vezes raio ao quadrado menos raio ao quadrado. Professor, como foi que fez isso aí? Que aqui estava diferente agora. Bem, aqui perceba que tem π que multiplica r ao quadrado e π que multiplica r ao quadrado. A gente fez aqui um processo de fatoração com o fator comum em evidência. O π está multiplicando tanto o r ao quadrado como o r ao quadrado. E agora vamos aqui para alguns exercícios. Então vamos aqui à resolução do nosso primeiro exercício, exercício de aplicação de fórmula. Caso a iluminação não esteja boa, alguma dificuldade de compreender, peço desculpas, a primeira gravação de vídeo aula nesse formato. Mas vamos aqui, né? Nosso exercício 1 pede que calcule a área das figuras abaixo. Letra A, a área de um círculo. Bem, para calcularmos a área de um círculo, só temos que lembrar da fórmula. A fórmula da área da circunferência. A fórmula da área da circunferência nos diz que a área da circunferência é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, bem simples esse exercício. Então, a área da circunferência, a área do círculo, vai ser de
π vezes o raio, que no caso aqui do item A, a área do círculo, o raio do círculo, vai ser 2. Então, 2 ao quadrado. Ou seja, a área da nossa circunferência vai ser de 2 ao quadrado é 4. O 4π, com a unidade aqui é em centímetros. Então, ficamos com os centímetros quadrados. O item B pede que a gente calcule a área da coroa circular. Então, só aplicarmos aqui a fórmula da área da coroa circular. Então, a área da coroa circular ela é igual a π vezes r ao quadrado menos o r ao quadrado, a diferença entre o quadrado dos raios. Então, essa área vai ficar igual a π, que multiplica r maiúsculo ao quadrado, r, 15. Então, 15 ao quadrado menos o r ao quadrado, 5. Então, 5 ao quadrado. Assim, temos que essa área vai ser de π, que multiplica 15 ao quadrado, que vai ser 225, menos 5 ao quadrado, 25. Ou seja, essa área vai ser de π, que multiplica 225 menos 25, 200. Então, temos aqui que a área da coroa circular ela é de 200 π centímetros quadrados. A unidade que nem a outra. Próximo item, o item C, a área do setor circular. Ah, professor, mas você não apresentou fórmula ainda? Aqui é bem simples, não tem nada demais. O que é no setor circular? O setor circular é uma parte da circunferência, lá do gráfico de setores, da estatística. E a gente tem aqui já o ângulo. Então, vai ser bem simples. Inicialmente, nós temos que imaginar a circunferência completa. Seria uma circunferência de raio 12 centímetros. E a circunferência completa, a área dela seria de π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, a área vai ser de π vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Então, encontramos que essa área seria de 144 π centímetros quadrados. Então, chegamos aqui à área da circunferência completa. Agora, temos que determinar quem seria a área do setor circular, com esses 50 graus. Temos que saber simplesmente o seguinte. Se tivéssemos um círculo completo, ou seja, 360 graus, teríamos uma área de 144 π centímetros quadrados. Nesse caso, temos apenas 50 graus. Isso aqui vai ser correspondente à área para 50 graus. Temos então só que usar a regra de 3, multiplicar aqui os extremos, não é isso? Para facilitar, vamos logo cortar aqui o zero, ficou 36 sobre 5. Então, temos que 36 vezes x, 36x, é igual a 5 vezes 144. Então, 5 vezes 4, podemos fazer aqui, ó. 5 vezes 4, 20, foi 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. 5 vezes 1 é 5, com mais 2, 7. Então, 720 π centímetros quadrados. Assim, a nossa área x, a área do setor circular, ela vai ser de 720 π dividido por 36. Efetuando aqui a divisão ao lado, vou dar até aqui a cor. Efetuando aqui a divisão, 720 dividido por 36, obtemos 72 por 36, 2. 2 vezes 36, 72. Ou seja, sobrou nada. Achamos aqui o zero. 0 dividido para 36 é 0. 0 vezes 36, 0. Para chegar em 0, é 0, né? Então, encontramos aqui como resultado que x é igual a 20 π. Ou seja, a área do nosso setor circular ela vai ser igual a 20 π centímetros quadrados. Então, encontramos aqui a área do setor circular. Bem simples aqui o exercício, nada demais. Resolvemos aqui facilmente os três, só uma aplicação da fórmula. Então, agora vamos começar o estudo de cilindro. Vamos aqui primeiro defini-lo, né? O que é que seria um cilindro?
O cilindro é um sólido de revolução que possui duas bases circulares paralelas e congruentes. Então vamos entender aqui por partes o que seria um sólido de revolução e por que o cilindro é esse sólido de revolução. Observe que temos aqui um retângulo. E esse retângulo está em torno de um eixo, não é isso? Aí vocês têm um retângulo em torno de um eixo. Se por um acaso eu girar esse retângulo bem rápido, mas bem rápido e bem rápido mesmo em torno desse eixo, acho que vocês podem concordar que a figura que vai se formar na visão da gente, não é isso? A partir do giro, vai ser um cilindro. É assim? Todo mundo já conhece o que seria um cilindro, creio eu. Isso é um jeito de entender o que seria um sólido de revolução. Outra forma é que se quando eu giro esse retângulo bem rápido e eu pego todos os pontos em que esse retângulo passa, eu vou ter também aí um sólido, não é isso? Aí vocês temos aí o que seria um sólido de revolução, é quando eu giro uma figura em torno de um eixo e formo um sólido. Então, é por isso que o cilindro é um sólido de revolução, isso que significa. E ele é formado a partir da revolução de um retângulo. Continuando aqui ainda, nós temos o seguinte. Temos aqui um cilindro oblíquo e um cilindro reto. Ou se quiser nomear assim completo ainda, é um cilindro circular oblíquo e um cilindro circular reto. É isso? Então, nesse cilindro oblíquo, o que é que nós temos nele? Nós temos a altura, que são as medidas que vamos precisar no cilindro. Então, temos aqui a altura H do cilindro. Aí note que ela não é medida seguindo a lateral do cilindro, ela tem que ser medida de forma 90 graus, tem que ser reto. Temos aqui também a geratriz, que aí sim vai se acompanhar a lateral do cilindro. E essa geratriz, por que tem esse nome? Porque eu também posso gerar o cilindro a partir da geratriz. Se eu tenho aqui essa reta inclinada ou não, e eu giro ela em torno de um eixo, eu vou formar um cilindro também, no caso o cilindro oco. É por isso que o nome é geratriz. Outra medida muito importante do cilindro é o raio. Então, temos aqui o raio da base, das duas bases no caso, já que as bases são congruentes, não é isso? Por definição. Então, esse aqui é o cilindro oblíquo e o cilindro reto é um caso particular em que a geratriz coincide com a altura, não é isso? Então, o cilindro reto é o mais comum, é onde vamos trabalhar até mais, onde a geratriz e a altura são exatamente a mesma medida. Então agora vamos para o nosso último tópico, a área da superfície de um cilindro. Aí temos aqui um cilindro circular reto, de altura H, raio R, é isso? Então, altura H e o raio R. Percebo que a planificação do cilindro é formada por dois círculos e um retângulo e que a altura desse retângulo é a mesma altura do cilindro. Temos ainda também que o raio do cilindro e o raio da sua planificação é isso, o raio dos círculos da planificação é o mesmo. Então, conhecendo as medidas do cilindro, vamos ter as medidas da sua planificação também. E como é que eu calculo essa área da superfície? A área da superfície de um cilindro é idêntica à área da superfície de um prisma. Então, temos que a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Não é isso? E o que é que seria, então, essa área da base? A área da base é a área da circunferência. Então, seria πr ao quadrado é a área da base. Professor, e a área lateral, quem seria? Bem, a área lateral vai ser a área do retângulo, não é assim? E a área desse retângulo? Aí perceba o seguinte. Para calcularmos a área de um retângulo, precisamos da base e da altura. A altura já temos. Falta agora saber quem que seria essa base. Não é isso? E a base, perceba que vai ser o mesmo comprimento da circunferência, já que o cilindro ele vai se enrolar, não é isso? Sobre esse círculo, sobre a circunferência. Então, assim conseguimos encontrar que a área lateral vai ser 2πr vezes h. O 2πr aqui no caso vai ser a medida do comprimento da circunferência, que vai ser a nossa base, vezes a altura do cilindro. Então aqui temos a fórmula já para calcularmos a área lateral e a área da base e assim possivelmente encontrarmos a área total de um cilindro, a área total da superfície de um cilindro. Então vamos aqui ao nosso exercício 2, que pede que a gente calcule a área da superfície do cilindro. Então, temos aqui o cilindro, que o raio da base mede 5 cm e a altura 12 cm. Devemos calcular a área da superfície, é isso? Então vamos iniciar aqui calculando a área da base. E a área da base, como vimos,
vai ser a área da circunferência, a área do círculo, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Vamos considerar aqui as duas bases, então é 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Assim, a área da base vai ser igual a 2 vezes π vezes 5 ao quadrado. Ou seja, temos aqui que a área da base vai ser de 2 vezes π vezes 5 ao quadrado, 25. Ou seja, isso daqui vai ser 2 vezes 25, 50 π centímetros quadrados. Isso é a área da base. Agora, precisamos calcular a área lateral, que seria a área de um retângulo, não é isso? Então, essa área lateral seria a área de um retângulo, com esse lado medindo a circunferência, o comprimento da circunferência, ou seja, 2πr, e esse lado a altura, 12. Então, como é que eu calculo a área desse retângulo, essa área lateral? A área lateral vai ser a base, que no caso a base é 2πr, então 2πr, vezes ainda a altura, é isso? Assim, a área lateral vai ser de 2 vezes π vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 12. E aqui temos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 12, 120. Assim, a área lateral vai ser de 120 π. Isso em centímetros quadrados. E agora a área total ficou fácil. Nossa área total vai ser de 50 π mais 120 π. Ou seja, a área total vai ser de 170 π centímetros quadrados. Então, questão aqui de novo bem simples, sem dificuldade, só a aplicação das fórmulas. Vamos agora iniciar com os exercícios do Enem. Nosso primeiro exercício diz o seguinte: no projeto de arborização de uma praça está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será construído em uma área central e uma faixa circular ao seu redor, conforme ilustra a figura. Então temos aqui uma coroa circular, não é isso? Nossa ilustração. Essa parte branca seria o canteiro e aqui essa coroa circular é a parte que está em volta. Deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular. Isso aqui é importantíssimo. A área central é igual à área da faixa circular sombreada. A área do círculo interno é igual à área da coroa circular, não é isso? A relação entre os raios do canteiro R, R maiúsculo, e da área central, Rzinho, R minúsculo, deverá ser. Então, temos que determinar qual a relação que existe entre o raio maior e o raio menor. Aí sugiro agora que pause esse vídeo, tente resolver essa questão agora, que daqui a pouco eu chego com a solução. Bem, tenho certeza que vocês já tentaram resolver a questão. E agora vamos para a solução, conferir se os cálculos estão todos certos. Bem, segundo a questão,